Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Tentando aqui, de alguma forma, esclarecer um tiroteio de heresias contra a Igreja Católica a partir de um canal que auto se intitula como Biblicamente. Ou seja, coloca-se um nome, fantasia, biblicamente, dando a entender que tudo o que se fala aqui é bíblico, né? É de origem das Escrituras. Mas as heresias, a maledicência contra a Igreja Católica, dá para ver nitidamente que não é do Espírito de Cristo. O apóstolo São Paulo vai nos orientar a ficarmos atentos para saber quais são os espíritos que estão falando por outras pessoas. Por exemplo, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 11, São Paulo vai falar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz e os seus seguidores, os seus ministros, os seus adeptos também se disfarçam de apóstolos de Cristo, quando na verdade não são. São ministros, ele vai dizer muito claramente, de maneira muito forte, são ministros das trevas, são ministros embusteiros, são ministros mentirosos, são falsos apóstolos. E esse tal biblicamente vai dizer um monte de barbaridade contra a Igreja Católica sem ter como provar, mesmo que ele abra o vídeo dele dizendo isso. Catolicismo não é bíblico e eu posso te provar. Os católicos possuem estilos artísticos e rituais litúrgicos bastante característicos. Possuem alguns usos e costumes e práticas religiosas específicas da sua tradição. Além de... Então veja, ele vai dizer, o catolicismo não é bíblico e eu posso te provar. Aí ele vai falar de alguns ritos, de alguns usos e costumes, de algumas práticas que são características da igreja. Lógico, a Igreja de Cristo tem uma liturgia. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo tem um culto e um único culto que é celebrado. O sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi realizado uma vez por todas. Então, logo, a Igreja tem a sua liturgia, o seu rito. Claro que tem alguns ritos que são variados, rito copta, maronita, melquita, o rito romano e assim sucessivamente. Mas é um rito, tem uma liturgia, e essa liturgia tem algumas rubricas, e essas rubricas devem ser seguidas. Por quê? Porque as falas do sacerdote não é do sacerdote. A missa, ou seja, o culto que é celebrado, não é do sacerdote, é da igreja, é de Cristo. E por isso temos ritos, ou seja, liturgias para celebrar todos os sacramentos. E assim temos liturgia própria, costumes próprios, de acordo com as igrejas do Oriente e as igrejas do Ocidente. E assim nós temos liturgias, ritos, costumes e práticas que são próprias e características da igreja. E a partir daí ele começa a falar, ou seja, disparar um tiroteio de, vamos dizer que, sofismas, mentiras contra a Igreja Católica, tentando mostrar para ele mesmo e para o mundo que, biblicamente, ele está provando que a Igreja não é bíblica, que a Igreja Católica não é bíblica. Não, a Igreja Católica não é bíblica, segundo a sua mentalidade. Mas vamos ver o que ele vai dizer. Isso afirmam dogmas e determinadas concepções doutrinárias que não estão de acordo com a Bíblia. Por exemplo, afirmam dogmas e doutrinas que não estão de acordo com a Bíblia. Aí ele vai dizer, por exemplo, reconhecem a primazia e a infalibilidade do Papa. Reconhecem a primazia e a infalibilidade do Papa. Não somos nós que reconhecemos. Não somos nós. Foi Cristo que instituiu a infalibilidade papal. Nosso Senhor Jesus Cristo disse a Pedro, nosso Senhor disse
também ao colégio apostólico, que está em comunhão com a cabeça do colégio apostólico, que é o Papa. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Tudo aquilo que vocês perdoarem, serão perdoados. Aquilo que vocês retiverem, serão retidos. Foi Jesus que disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar como se peneira o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Quando te converteres, confirma os teus irmãos na fé. Foi nosso Senhor Jesus Cristo que vai dizer no finalzinho do Evangelho de São João: Simão, filho de Jonas, tu me ama mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Pergunta Jesus pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pergunta Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses outros? E Pedro se entristece por Jesus ter perguntado 3 vezes e vai dizer: Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus, que é o pastor, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, o pastor que conduz as suas ovelhas porque elas reconhecem a sua voz e o seguem, como está lá em São João capítulo 10, esse Jesus, que é o pastor supremo da igreja, vai dizer a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus entrega o seu senhorio, né? Claro que aqui, para Pedro fazer as vezes de Cristo. Não é que ele se desfaz do seu senhorio, não é que ele se desfaça da sua glória, não é que ele passe a sua glória para Pedro, mas ele passa o seu, podemos assim dizer, o seu pastoreio, para ficar de uma forma mais esclarecida, o seu pastoreio para o apóstolo Pedro, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. E não somente o pastoreio, mas a sua autoridade, a sua infalibilidade. Porque Jesus é infalível em tudo que faz, em tudo que fala. Jesus é infalível em tudo que realiza. E ele faz Pedro participar da sua infalibilidade. Quando ele diz: quando te converteres, quando te confirmares na fé, confirma os teus irmãos. E ele ainda diz: eis que eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será desligado nos céus. Ou melhor, será ligado nos céus. E tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Essa autoridade representada, simbolizada pelas chaves que Jesus entrega a São Pedro, é a mesma que o profeta Isaías vai falar em Isaías capítulo 22, a partir do versículo 21 ao versículo 22. Quando ele vai tirar as chaves do copeiro e passa para outro, né? Ou seja, ele transmite as chaves. Assim como está no Apocalipse capítulo 3. Eu sou aquele que tem a chave de Davi, que quando fecha, ninguém abre, que quando abre, ninguém pode fechar. E esse Jesus que tem as chaves, que tem autoridade sobre a casa de Israel, entrega a São Pedro. Isto é primazia de São Pedro. Isto é infalibilidade papal. Porque aquele Papa e todos os papas que o sucederam recebem de Cristo, ou melhor, participam de Cristo, participam no carisma que Cristo tem de infalível. E eles participam da infalibilidade de Cristo. Veja o que ele vai dizer também a respeito da fundação da igreja. Dizem que a igreja é fundada sob Pedro, consideram canônicos os livros apócrifos. Dizem que a igreja é fundada sobre Pedro. Meus amados irmãos, não somos nós que dizemos. Biblicamente falando, para ele que é o biblicamente falando, é nosso Senhor Jesus Cristo que vai perguntar. Veja, Jesus pergunta aos protestantes: quem é o Filho do Homem para o povo? Um protestante vai dizer: Jesus manda guardar o sábado, ou seja, uns dizem que é fulano de tal, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitaram. Ou seja, os protestantes, um vai dizer que Jesus manda guardar o sábado, outro vai dizer que Jesus diz que deve ser batizado criança, outro vai dizer que não deve ser batizado criança, outro vai dizer que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, outros vão dizer que Jesus Cristo não é o arcanjo Miguel, outros vão dizer que Jesus Cristo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, outros, os unicistas, vão dizer que Jesus não é a segunda pessoa da Trindade, melhor dizendo, mas que é o único Deus que se manifestou em momentos e tempo diferentes. Ou seja, para os protestantes,
Jesus é uma ideia, uma filosofia, um pensamento segundo a mentalidade do primeiro, do segundo, do último e do mais recente pastor que apareceu achando que o Espírito Santo está revelando para ele uma coisa e para outro pastor revela outra coisa e para o outro pastor revela outra coisa e assim sucessivamente, porque a gente vê que de pastor para pastor as doutrinas se diferenciam, que de igreja para igreja a doutrina se diferencia. E aí nós podemos perceber que não tem como, né, essas pessoas darem uma resposta concreta. Por quê? Porque Jesus pergunta para os homens, quem é o filho do homem? Um diz que tu és Elias, ou Jeremias, ou João Batista, ou um dos profetas que ressuscitaram. Mas para você, católico, quem é Jesus? São Pedro vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Aí ele vai dizer, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Biblicamente, a igreja foi fundada sim, em Pedro, rocha. São João capítulo 1, versículo 42. Tu és Simão, mas a partir de hoje te chamarás Kefas. Petros, ou seja, rocha, pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, biblicamente falando. Aí ele vai dizer que consideram canônico os livros apócrifos. Estes livros apócrifos, que ele vem dizer que é apócrifos, são os chamados deuterocanônicos, que, segundo a Septuaginta, fazem parte dos livros do Antigo Testamento. Só que os protestantes preferem rejeitar a autoridade da Igreja Católica, que considera canônico, ou pelo menos chama de deuterocanônico, esses 7 livros do Antigo Testamento. Rejeitam a autoridade da Igreja, que crê em Cristo, que confessa Cristo como Senhor e Salvador, mas se baseiam num cano que foi instituído, estabelecido, que foi definido pelos judeus, principalmente os judeus farisaicos, né? Ali, e que não aceitam Jesus como Messias. Ou seja, preferem acreditar na autoridade de pessoas que rejeitam Cristo como Messias, que chamam Cristo de impostor, que negam Cristo como Senhor e Salvador de todo o gênero humano, mas somente para poder blasfemar, caluniar, defamar e mentir contra a igreja, preferem aceitar o que os inimigos de Cristo definem como sendo canônico do que aceitar o que a igreja de Cristo, a igreja fundada por Cristo, define como canônico. E ele continua, veja. Tem Maria como a mãe da igreja e pregam a sua mediação e intercessão, defendem a doutrina. Tem Maria como a mãe da igreja e pregam a sua mediação e intercessão. Nós temos Maria como a mãe da igreja não porque nós achamos bonitinho de intitular Maria como mãe da igreja, mas é aquilo que o próprio Jesus realiza em São João capítulo 19. Estando ao pé da cruz a mãe de Jesus e o discípulo a quem ele amava, Jesus, fitando o discípulo a quem amava, disse, filho, eis aí a tua mãe. E olhando para a mãe, sua mãe, vai dizer, mãe, eis aí o teu filho. Primeiro, nós podemos ver aqui 2 verdades que estão de forma subliminar dentro desse texto. A primeira verdade é que a Santíssima Virgem Maria não teve outros filhos, porque se ela tivesse outros filhos, Jesus não entregaria ela sobre a responsabilidade de João, o discípulo amado, que era filho de Zebedeu. Segundo, que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, já havia morrido enquanto ela estava diante do Calvário de seu filho. José já tinha morrido, porque senão do contrário, ele não entregaria sua mãe às responsabilidades de João. João que o próprio Jesus tinha conhecimento de que seria preso, de que seria levado para a ilha de Patmos, que iria instituir, podemos assim dizer, as 7 igrejas da Ásia e escrever uma carta para essas 7 igrejas. Ou seja, um discípulo que estava, podemos dizer assim, bem sobrecarregado, com missões extraordinárias,
que Cristo havia lhe concedido e que Cristo lhes fazia cumprir, iria lhe fazer cumprir com o Espírito Santo. E aí a pessoa vai dizer: mas não é verdade. Maria não é mãe da igreja. É mãe da igreja, porque o discípulo amado, a quem não é tido ali, a quem não é dado um nome ali, mas é chamado de discípulo amado, aquele discípulo amado faz as vezes da igreja. Faz as vezes de toda a igreja. A igreja é a discípula amada do Mestre. É a esposa amada do Mestre. Então, o apóstolo São João faz as vezes da igreja. Faz as vezes da igreja. E fazendo as vezes da igreja, recebe Maria como mãe. E Maria o recebe. Veja, não somente Maria é dada como mãe à igreja, como também a igreja é entregue a Maria como filho. E aí nós podemos ver claramente. E a sua intercessão? Por que a sua intercessão? São João capítulo 2 vai mostrar de maneira muito clara as bodas de Caná. Ainda não era o tempo de Cristo se manifestar publicamente, mas porque a sua mãe, estando em um casamento onde viera a faltar vinho, disse para Jesus: olha, eles não têm mais vinho. E ele vai dizer: mulher, o que temos eu e tu a ver com isso? E ali, Nossa Senhora, sabendo que o seu filho iria lhe atender, porque ela não estava pedindo algo que fosse contrária à vontade de Deus, mas sim de acordo com a vontade de Deus, que aquele casamento continuasse, ela vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. E assim aconteceu o primeiro milagre. E o primeiro milagre que aconteceu mostrou claramente a manifestação gloriosa do Filho de Deus, e os seus apóstolos passaram a crer nele. Então, a Santíssima Virgem Maria é mãe de Jesus Cristo, cabeça, e é mãe também da igreja, que é o corpo místico de Cristo. A Santíssima Virgem jamais poderia ser mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, e não ser mãe do seu corpo. A Santíssima Virgem Maria jamais poderia ser mãe da igreja, corpo místico de Cristo, sem ser mãe da cabeça. E aqui a igreja deixa muito claro para nós: Maria é mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, porque Jesus é Deus, cabeça da igreja. Maria é mãe da igreja porque é mãe do corpo de Cristo, não somente da cabeça. Ele vai dizer que a igreja defende a doutrina do purgatório. Não é a igreja que defende. Biblicamente, se você fizer uma pesquisa, você vai achar de maneira muito farta, né? Por exemplo, o Dr. Scott Hahn, ele fala sobre o purgatório, né? Biblicamente falando, doutor em Sagradas Escrituras, ou seja, um ex-pastor protestante calvinista, doutor em Sagradas Escrituras. E aqui eu recomendo o livro dele, Todos os Caminhos Levam a Roma, o Banquete do Cordeiro. E aí você vai ver um convertido, né? Um pastor recém-convertido, né? Mostrando de maneira muito bíblica e biblicamente falando, que não somente Maria é mãe da igreja, como também o purgatório é bíblico, e nós podemos ver isso na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando São Paulo vai dizer, ali no capítulo 3, se eu não estou enganado, São Paulo vai dizer que todas as obras de cada um de nós passará pelo fogo, e as obras que resistirem ao fogo serão aprovadas. As obras que não resistirem ao fogo, de alguma forma, assim ainda serão aprovadas, mesmo que passando pelo fogo. Ou seja, isso é purgatório, purificação. E o purgatório, para muitos hereges, eles não conseguem compreender, assimilar, porque entendem o purgatório como um lugar físico, uma sala, uma antessala entre o céu e o inferno, por exemplo. Mas o purgatório não é um lugar. O purgatório é um estado da alma. O purgatório é a condição da alma que morreu no estado de graça, sem pecado mortal, porém morreu ainda com alguns pecados venial. E as penas eternas foram perdoadas, mas as penas temporais não tinham ainda sido perdoadas, não tinham sido pagas. E por isso necessitam fazer obras de caridade, obras de misericórdias espirituais e corporais, e assim poderem
vamos dizer que se santificarem verdadeiramente. Não é a mentira que Lutero diz. Lutero diz que é imputado sobre nós a justiça de Cristo. É como que uma montanha coberta por neve. A neve está ali branquinha, né? Branquinha, como diz o profeta Isaías. Né? Os teus pecados serão brancos como a neve. Isso na igreja católica. Mas na igreja protestante vai dizer: os teus pecados serão encobertos pela neve. Mas se tirar a neve, que é a justiça de Cristo, lá embaixo estará a tua podridão. Não. A igreja católica, baseada nos pais da igreja, por exemplo, Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, no seu livro Contra as Heresias, se eu não estou enganado, o seu quarto ou é o seu quinto livro Contra as Heresias, ele vai dizer que a nossa carne é regenerada. A nossa carne aqui não é a carne somente do corpo físico, mas a nossa natureza humana, decaída pelo pecado original, é regenerada pela graça habitual, a graça santificante, que nós recebemos primeiramente no batismo e também nos sacramentos, como o sacramento da confissão e o sacramento, por excelência, o sacramento dos sacramentos, a Eucaristia. Jesus vai dizer que quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Santo Irineu de Lyon vai dizer que, graças à carne de Cristo, que nós nos alimentamos dela, a nossa carne, ou seja, a nossa natureza humana decaída, é restaurada, é restabelecida ao seu estado original. E somente assim poderemos entrar no céu, porque a carta aos Hebreus vai dizer que sem santidade é impossível ver a Deus. O salmista vai dizer: Senhor, quem entrará no teu santuário? Aqui é o santuário celeste, a Jerusalém do alto, né? Quem entrará no teu santuário para te louvar? Ele vai dizer: quem tem mãos puras, quem tem mãos limpas e coração puro. Jesus vai dizer no capítulo 5 de São Mateus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, verdadeiramente no céu só entra santo. Se não estiver santo, se não conseguiu alcançar a santidade neste mundo, terá que passar uma breve ou uma longa temporada no purgatório, porque sem santidade é impossível entrar no céu. E aqui ele continua. Veja que tiroteio de mentiras e de blasfêmia contra a Igreja de Cristo. Doutrina do purgatório consideram a Bíblia, o Papa e a tradição como autoridades de mesmo peso. Consideram a Bíblia, o Papa e a tradição como autoridade de mesmo peso. É verdade. Consideramos sim a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição Apostólica e o magistério da Igreja, aí representado pelo Papa e todo o Colégio Apostólico, como sendo no mesmo nível. Por quê? Porque não existe duas revelações. Existe uma só revelação que se manifesta em dois braços: a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição Apostólica. E essa Sagrada Escritura e essa Sagrada Tradição Apostólica, nos primeiros séculos, a Igreja vai dizer que muitas coisas da Sagrada Tradição Apostólica que não está na Bíblia é fé católica. Como por exemplo, o batismo de crianças. Como por exemplo, a guarda do domingo como sendo o dia do Senhor. Como por exemplo, o próprio purgatório. Como por exemplo, inúmeras outras questões que aparentemente não está nas Escrituras explicitamente, mas a Sagrada Tradição Apostólica define como sendo fé da Igreja. É revelação, né? O apóstolo São Paulo vai deixar muito claro na carta aos Coríntios, que aquilo mesmo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, aquilo que eu mesmo recebi do Senhor, vos transmiti. Veja, aquilo que eu mesmo recebi do Senhor, vos transmiti. A saber, aí ele vai falar da ressurreição de Cristo. E outras passagens que vai falar sobre a tradição. Aquilo que nós anunciamos oralmente e também anunciamos por escrito. Santo Irineu de Lyon vai dizer que, enquanto São Pedro e São Paulo, né, os colunas da igreja, os mais sublimes dos apóstolos, estavam em Roma e aí fundavam a igreja em Roma, aí é dito que São Mateus escreve na língua dos judeus aquilo que ele anunciava. São Marcos, discípulo do apóstolo Pedro, vai escrever também
aquilo que São Pedro anunciava sobre Cristo. São Lucas também vai deixar por escrito aquilo que o apóstolo Paulo, seu mestre, anunciava a respeito de Cristo. E São João, o discípulo amado, também vai deixar por escrito aquilo que primeiro eles receberam e anunciaram de viva voz, e depois deixaram por escrito. Essa tradição apostólica, ela tem o mesmo peso que a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição Apostólica são dois braços, podemos assim dizer, de um rio que nasce da mesma fonte. A fonte que revela tudo, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a revelação por excelência do Pai, a revelação por excelência daquele que enviou o seu Filho unigênito, para revelar para nós a face do Pai. São João capítulo 1, versículo 18. O Filho unigênito revela o Pai para o mundo. E o magistério da igreja, que é esse magistério da igreja, baseado na tradição apostólica, os gnósticos queriam colocar até o Evangelho de Maria Madalena na Bíblia. Queriam colocar o Evangelho de Tiago. Queriam colocar inúmeros outros evangelhos dentro das Sagradas Escrituras. Os discípulos de Marcião, que negavam o Antigo Testamento, queriam tirar quase todos os evangelhos e deixar apenas o Evangelho de Lucas. Queriam tirar outras cartas. Queriam tirar o livro do Apocalipse. E queriam acrescentar outros atos, como Atos de Pedro e outros e outros e outros. Queriam acrescentar uma carta chamada Carta de Barnabé e outros escritos. E o magistério da igreja vai dizer assim: não, nós não consideramos canônicos aqueles livros que não são lidos nas principais dioceses. Ou seja, aqueles livros que não são lidos nas principais igrejas. E aí ele fala da igreja de Roma, a igreja de Jerusalém e inúmeras outras dioceses que já tinha, podemos dizer assim, uma idade já bem alongada comparada a demais dioceses que haviam surgido. E lá por volta do ano, mais ou menos aí por volta do ano 350, se eu não estou enganado, né? Lá por volta do ano 350, o Papa São Damaso I vai definir a lista dos 27 livros do Novo Testamento, aquela que nós conhecemos hoje e que vocês, protestantes, reconhecem como livro, como Bíblia, como livro canônico, como livro inspirado. Mas foi São Damaso I que bateu o martelo e disse que esses livros do Novo Testamento, que vocês aceitam, que vocês concordam, são os livros canônicos. Então é esse magistério, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério estão sim ali, podemos dizer, no mesmo nível de autoridade. Por quê? Porque são dois braços que nascem de um mesmo rio, de uma mesma fonte e que é interpretada pelo magistério da igreja. Nós podemos ver de maneira muito clara que a intenção aqui não é provar biblicamente que a igreja católica não é bíblica, mas é defamar, denegrir a igreja católica, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.